Então nós vamos perceber que o livro de Gênesis atribui-se o Pentateuco. Pentateuco, vocês sabem o que é, não é? Os 5 primeiros livros da Bíblia são atribuídos a Moisés. Moisés quem escreveu. O mesmo escritor, então, vamos compreender isso, do capítulo 1 de Gênesis, é o mesmo do capítulo 12. O capítulo 12 é um exemplo de texto literal. Ora, o Senhor havia dito a Abraão, sai-te do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. É um símbolo de uma terra que estava por vir. Pode ser até aplicado na simbologia, mas isso aconteceu de verdade. Isso, o texto é algo de um evento literal que aconteceu. Eu posso tomar esse texto e dizer, olha, assim como Deus tirou Abraão de sua parentela, é um símbolo para que você saia da incredulidade, você se afaste da incredulidade. Eu posso aplicar? Posso. Eu não posso estabelecer uma doutrina e dizer que isso só significa o simbolismo. Estão entendendo? Porque realmente, literalmente, Abraão pegou a família dele, saiu da casa do seu pai, dos seus parentes e se deslocou, fez uma viagem com sua família. Isso aconteceu, isso é um evento literal. O mesmo escritor que escreve esse capítulo 12, escreveu o capítulo 1, 2 e 3 e 4 de Gênesis. E é interessante, porque eu ouvi um argumento tão, como o irmão chamou de fraco. Argumento fraco, por exemplo, é quando alguém chega e diz, mas Adão conheceu Eva. A Bíblia está falando conheceu porque é no passado, é antes, já tinha pecado. Gente, isso é tão desprovido de qualquer regra, de qualquer critério de leitura de texto. Porque se você for olhar assim, você vai ver que o Moisés está escrevendo esse livro centenas de anos depois que aconteceu. É como se eu contasse uma história que aconteceu lá quando eu tinha 6 anos de idade. Quando minha mãe faleceu, então nós saímos do sítio lá do interior, viemos para a cidade e ficamos ali por tanto tempo e aconteceu tal coisa, fez isso. E eu vou contar sempre no passado, porque já aconteceu, do ponto de vista do escriba, de quem está escrevendo, é passado. Mas quando estava acontecendo era presente, mas eu estou contando algo que já realmente aconteceu. É simples, né? Então Abraão saiu do meio da sua parentela, Deus falou com Abraão, é passado. O escriba está relatando uma história. Ok, árvore significa pessoas. Então, vamos a Gênesis 1:9. Vamos partir do princípio que esta alegação está correta. Como eu disse, toda pergunta ou toda argumentação, eu parto do princípio, ok, vamos dizer que está correto. Então vamos fazer ela passar pelo teste da palavra. Vamos passar essa argumentação pela prova. Gênesis 1:9. Porque essa é a escritura, uma das escrituras em questão. Da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista. 2:9. Eu falei 1? Gênesis 2:9. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison, este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro desta terra é bom, ali há bedélio e pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion, esse é o mesmo que circula toda a terra da Etiópia. O nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo,
De toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. O que é a árvore do conhecimento? Eu pergunto então, quando você diz, ok, árvore é pessoa, então eu te pergunto, quem é a árvore do conhecimento? Porque aí eles dizem, a árvore da vida é Jesus. Ok, então quem é a árvore do conhecimento? Alguns grupos vêm e dizem, é a mulher. Essa tua tese cai por terra quando você continua lendo o texto e você vai ver que nesse momento a mulher ainda não tinha sido criada. Adão está sozinho. Não tinha mulher nenhuma aí. Eu não vou repetir a mensagem, né, a verdade sobre a semente da serpente. Você vai, assista aí na playlist que está aí na descrição. Então eu faço pergunta baseado nesse texto que lemos. Primeiro, lendo o contexto, eu pergunto. Então, ok, a árvore, então aqui a árvore é simbólico? Simboliza a pessoa? Ok. Vamos aceitar que seja. Então, se a árvore é pessoa no capítulo 2, versículo 9, e o jardim do Éden é simbólico? Ou é literal? Porque é o mesmo versículo que fala da árvore do conhecimento, fala da árvore da vida, fala de todas as árvores do jardim, fala do jardim do Éden. Então a gente começa a perguntar. O jardim do Éden, então, é simbólico. Aí já você entra num terreno perigoso. Não, o jardim do Éden não é simbólico, ele é literal. Certo. E quando o texto de Gênesis 2:9 diz que ele fez crescer da terra, fez brotar da terra toda a árvore que é agradável à vista. Essa árvore, todas as árvores que é agradável à vista, ela é simbólica também? Está dentro do mesmo texto, gente. Eu não estou aqui viajando, fazendo apanhado daqui e dali, não. É o mesmo texto. Vamos nos ater ao tema. A árvore é pessoa, ok. Então toda a árvore do jardim são pessoas no jardim. Então quer dizer que Adão não estava mais sozinho. Tinham outras pessoas também no jardim? Porque é fácil aplicar a simbologia para a árvore da vida, para a árvore da ciência e as outras árvores que estão no mesmo versículo, dentro do mesmo texto. Aí você se embola tudo. Os rios que ele vai mencionar depois, os 4 rios, são simbólicos? Ou são literais? Porque eu preciso primeiro estabelecer o critério. Qual parte desse texto? Esse texto ele é simbólico? Não, ele é simbólico. Então, todo o texto é simbólico? Dentro desse texto, só quando fala da árvore do conhecimento é que é simbólico. Aí você está baseando isso no quê para argumentar? Que aí você se contradiz. Quando você diz árvore é pessoa, então ok. Então eu vou ter que aceitar que toda a árvore do jardim, quando ele menciona toda a árvore do jardim, ele está mencionando pessoa também. E o 16, aí se eu entendo que é literal, gente, olha o nó que vira. Eu vou para o verso 16, Deus diz assim, olha Adão, de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente. Peraí, que rolo que é esse? A árvore é simbólica, então tinha mais pessoa, Deus permitiu Adão ser canibal, ou ter relação com todo mundo. Que confusão, gente. Não, porque comer aqui é relação. Então, que bagunça que ia virar, né? Então vamos... Só nesse texto a gente já entende. Quando aqui, nos primeiros capítulos de Gênesis, quando ele fala árvore, é árvore. Quando ele fala comer, é comer, se alimentar. Por que eu tenho tanta certeza? Você acha que a gente não... Gente,
Isso aqui são 25 anos, você não vai jogar 25 anos assim para os ares sem ter certeza. Eu fui estudar, me debrucei sobre esse assunto, fui até nos textos hebraicos, no sentido da palavra hebraica, quando ele se refere à árvore, é árvore, madeira, árvore mesmo. Quando ele se refere a comer, é devorar, alimentar-se. Essa é a palavra hebraica colocada no texto, porque o Antigo Testamento é escrito no hebraico antigo, o aramaico, né? Então a palavra em aramaico para comer é comer mesmo, é alimentar o corpo. Através do alimento, da comida. A árvore é literalmente uma árvore. Estão entendendo? Amém. Então, amado irmão, se você ler a Bíblia, você vai ver que não tem nenhum sentido esse ensino aí da semente da serpente. Eu não lembro se eu tenho aqui, ele me veio aqui agora, porque são materiais que complementam o entendimento dessa explicação. Não tem como, o assunto é sobre semente da serpente, né? Parece que volta nisso, e as pessoas querem uma resposta para isso. Deixa eu ver aqui. Então, ficou claro essa questão de simbolismo ou literalidade? Deu para entender que a árvore aqui é literal? Não. Eu ainda estou dizendo que a árvore da vida é Jesus, a árvore da ciência é a mulher, e acabou. Então vamos de novo, assista inteira a mensagem sobre a semente da serpente. Você vai ver lá em Apocalipse que João olhou e viu a árvore da vida. Acha para mim aí, produção. Apocalipse, acho que é 19. Eu vou pedir para ver se eu mesmo viro. Vocês vão me entender que eu vou fazer um pouquinho diferente para eu poder ler aqui esse material. 19, 22. 22, 2. Vamos lá então, só para fechar esse assunto de literal ou não literal. 22, 2. Vamos ler o versículo 1 do 22. Apocalipse, né? E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua, em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês. Então ela tinha fruto mesmo. E as folhas da árvore eram para a saúde das nações. Então nós encontramos a árvore da vida, que produz um fruto literal todo mês. Esse fruto, segundo a linguagem de Gênesis, se o homem comesse desse fruto, ele viveria eternamente. Essa árvore é tão tremenda que as folhas dessa árvore são para a saúde das nações. As pessoas zombam e criticam. Como é que pode comer um fruto e ia dar vida eterna? Comer um fruto e ia acontecer isso? Olha, é o que a Bíblia diz. Você vai zombar da Bíblia? Eu creio do jeitinho que está escrito. Este é um corte da pregação do pastor Adriano Jans, do canal Discípulos de Cristo. Para ouvir a pregação completa, acesse o link que está na descrição.